A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Aqui quem vos fala nesta noite é o pastor José Ailton. Quero estar abençoando a vida de vocês com a palavra, diretamente do trono de Deus. Quero estar falando com você, levando a palavra ao teu coração nesta noite, desejando que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, abençoar o teu lar, que Deus venha fazer, o sobrenatural acontecer na tua casa. Quero ser profeta de Deus na tua vida nesta noite, falar contigo através da palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Amados irmãos, vou estar lendo aqui no livro de Efésio 3, Efésio capítulo 3, versículo 14, só um versículo da palavra de Deus, mas eu tenho certeza que ele vai falar grandemente ao teu coração. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Já quero mandar um abraço para o nosso amigo Jailson Santos. Glórias a Deus, aleluia. Estamos aqui na cidade de Londrina, somos da igreja Só o Senhor é Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, pela graça de Deus. Eu sou pastor do ministério, Estamos aqui na frente do trabalho, aqui no bairro, no conjunto da Vitória, na cidade de Londrina. Mas eu quero falar da palavra de Deus ao teu coração. Livro de Efésios 3, versículo 14. A santa palavra de Deus fala assim: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Meu amado irmão, glórias a Deus, aleluia. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo, que ele está escrevendo ali para a igreja de Efésio. No início aqui, no versículo 1, Paulo começa falando assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Paulo está falando bem assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro, pelo amor de Cristo. Sou prisioneiro pelo evangelho de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Paulo, meu amado irmão, minha amada irmã, Paulo, a gente conhecemos, Paulo, a história de Paulo, quando Paulo ainda se chamava Saulo. A Bíblia fala que Paulo era matador de cristão. Paulo era romano e ele foi treinado, ele fazia parte do exército de Roma e ele era treinado. A Bíblia fala que ele foi treinado por Gamaliel, glórias a Deus, aleluia, para ali, ele combateu os cristãos, o cristianismo. E a Bíblia fala que Paulo, ele ia nos lares onde havia culto, onde havia reunião ali, e ele, aonde tinha um cristão pregando, falando do amor de Cristo, ele ia para matar, ele ia, para poder oprimir. A Bíblia fala que quando Estevão foi apedrejado, quando Estevão caiu aos pés de Paulo. Ali Paulo viu, a morte de Estevão. E a Bíblia fala que quando Estevão estava sendo apedrejado, mas Estevão clamava a Deus pelo povo, pelo aquele que estava matando, pelos aqueles que estavam fazendo mal a ele. E eu creio que naquele momento Deus já começou a falar ao coração de Paulo, já começou a ministrar no coração de Paulo. Que povo é esse que mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo morto, esse povo ainda clama, esse povo ainda defende nós que estamos ali lhe prejudicando. A Bíblia fala que Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ele pegou a carta ali
e foi para perseguir os cristãos. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia fala que Paulo teve um encontro com Deus. A Bíblia fala que Paulo teve um encontro real com Deus. E naquele momento Paulo se transformou, irmão. Paulo teve um encontro real com Deus. Quem sabe, irmão, nesta noite você precisa ter um encontro real com Deus. Quem sabe nesta noite Deus te chama para ter um encontro real com Ele. Glórias a Deus. E no momento que Paulo teve um encontro real com Deus, a vida de Paulo mudou. Aquele que era matador, perseguidor de cristão, ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a pregar o Deus vivo. Isso é para mostrar quando Deus entra na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ele transforma. A vida tem que ser transformada. A história da pessoa tem que ser transformada. Aracacinda Lamanai. Agora Paulo, Paulo fala que ele passou por perseguições, ele passou por humilhações, ele passou por provações, ele passou por naufrágio, ele passou por picada de cobras, ele passou por prisões, ele passou por chicotadas, por prisões, por amor de Cristo. Agora Paulo se fazia prisioneiro de Cristo, ele era prisioneiro. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor tão grande, quando ele conheceu Jesus, ele foi transformado de um jeito tão especial, que ele fala que ele não vivia mais ele, que agora Cristo vivia nele. A vida dele foi transformada, irmão. E a palavra fala aqui em Efésios 3, no versículo 14, por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Paulo está falando, por esta causa agora eu me ponho de joelho diante de Deus, pelo evangelho de Cristo, pela igreja de Efésio, eu me ponho de joelho, pela igreja de Efésio eu vou, para oração, para o joelho no chão. Paulo sabia que a igreja de Efésio tinha uma promessa grande de Deus, uma promessa linda de Deus. Então, e quando você tem uma promessa de Deus, uma grande promessa de Deus, o inimigo, ele vai vir de encontro, ele vai se revoltar, ele vai se levantar. E Paulo sabia, Paulo fala, eu vou interceder pela igreja de Efésio. Por esta causa eu vou me pôr de joelho. Irmão, você sabe qual que é a real causa que tu está se pondo de joelho? Você sabe qual que é a causa que tu está se pondo de joelho? Paulo, ele se pôs de joelho pela causa da igreja de Efésio. Você tem que ter um propósito daquilo que tu tem joelhado e tem pedido a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Por esta causa eu me ponho de joelho, irmão. Paulo nos mostra aqui o tamanho e o poder da oração. Paulo nos mostra aqui que o crente tem que ser de oração, tem que joelhar, tem que orar, irmão. Se você for ler lá em Efésios 6:10, Paulo vai relatar da armadura de Deus. Que o crente tem que ter a armadura de Deus. Que o crente tem que se fortalecer no Senhor. Que o crente tem que se fortalecer no poder. Que o crente tem que se revestir da armadura de Deus. Contra as ciladas do diabo, contra os levantes do diabo. Por isso nós temos que estar em constante oração. A nossa luta só vai ser ganho quando a gente estiver em constante oração. Quando a gente colocar os nossos joelhos no chão. Glórias a Deus, aleluia. Não podemos vencer a luta contra o inimigo se não for na oração, irmão. Porque a Bíblia fala que a nossa luta é contra a potestade e principado. É contra as hóstias celestiais. É contra Satanás e seus demônios. Então tem que ser na oração, de joelho no chão. E Paulo fala assim, portanto, tomais toda a armadura de Deus. Caçais os pés com a preparação do evangelho da paz. Glórias a Deus, aleluia. Abraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dados inflamados do maligno. O que eu quero falar para você, irmão, o maligno, ele vai lançar dado inflamado. E para isso você, o crente, tem que estar com o joelho no chão.
O crente tem que estar cingido, o crente tem que estar em constante oração. Paulo fala no capítulo 6, no verso 19, no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo estava falando lá no capítulo 3, versículo, glórias a Deus, aleluia, 14, que ele se ponhava de joelho no chão a favor da igreja de Efésio. Aqui ele fala que ele está orando pelos santos, ele está orando pela liderança da igreja de Efésio, pelos trabalhadores da seara de Deus, pelos homens, pelas mulheres que estavam ali diante da igreja de Efésio. Paulo mesmo, ele estando aprisionado, ele estava em intercessão a favor da igreja, irmão. A gente tem que estar em constante intercessão a favor daquilo que a gente, da nossa família, dos nossos, né? Glórias a Deus, daqueles que Deus colocou, né? Para que a gente venha estar orientando, para que a gente venha estar, né, ali, levando uma palavra, falando do amor de Cristo. Aqueles que a gente tem tomado em oração, tem pegado para interceder sobre a vida dele, nós temos que estar em constante oração. Nós só vai ganhar a luta contra o inimigo com o joelho no chão, na oração, no jejum. E quando Peninha, né, se levantava, ela ia para a oração. A Bíblia fala que Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, os muros estavam derribados, ele foi para a oração. A Bíblia fala, meu Deus, santo é o nome de Jesus, que quando ali, né, Mordequai foi lá falar com a rainha Esther, a forca já estava preparada para aquele homem. Ela falou, põe o povo para a oração, para o jejum, para o sacrifício, no nome de Jesus. A Bíblia fala que quando Israel estava assolada com a grande praga de gafanhoto, não existia mais árvore, né? Estava passando por um momento difícil, Deus levanta Josué e fala, põe o povo para ir para a oração, para o jejum, para o sacrifício, A Bíblia fala, irmão, que vinha 3 exércitos de encontro, lá no livro de Números, de encontro ao rei Josafá. E ali ele foi para o clamor, irmão. Ele não se ajoelhou, mas ele clamou a Deus ali, foi para o clamor, para a oração. E Deus, o livrou. Eu não sei o que tu tem passado, eu não sei qual tem sido a tua luta, irmão. O tanto que tu tem orado, tem buscado na madrugada, mas Deus fala para ti nesta noite, é tempo de dobrar as orações, é tempo de permanecer em constante oração. Enquanto tu ora, Deus trabalha, irmão. Enquanto tu clama, Deus trabalha. A Bíblia fala lá em Jeremias 33:3, invoca-me-ei e eu te responder-te-ei coisas grandes que não conheces. Glórias a Deus. Então fica com esta palavra ao teu coração nesta noite. Por esta causa eu me ponho de joelho. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Efésio na carta. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Deus vai te abençoar. As promessas vão ser cumpridas, irmão. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai realizar. Mas Ele te chama nesta noite para ir para a torre de vigilância, para colocar o teu joelho no chão e buscar de Cristo Jesus. Não busca no vizinho, não vai falar para o vizinho os teus problemas, não vai falar no Facebook não, irmão. Entra no teu quarto, tranca a porta do quarto e vai falar com Deus. Coloca teu joelho no chão e vai para a oração, Ele vai responder o teu clamor. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e que Cristo venha, né, a cada dia mais abençoar a tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Fica com esta palavra.